Às vezes, o grito mais alto é aquele que ninguém quer escutar. Chamaram de exagero. Riram, caricaturaram, mas o que eu dizia era sobre você. Ridicularizaram, me pintaram como uma caricatura, mas o que eu dizia era uma sinfonia para um país surdo. E mesmo assim, eu falei, porque esse segredo nunca foi só meu, sempre foi nosso. Às vezes, o que poderia ter mudado o destino de um país passa diante dos olhos de todos sem ser reconhecido. Às vezes, o que parece apenas um grito é, na verdade, um último esforço de alguém que já percebeu que o tempo está se esgotando. Eu fui ouvido, sim, mas nunca fui realmente escutado. E não digo isso por amargura, digo por verdade. Eu vi o Brasil caminhando rumo ao colapso muito antes disso se tornar visível. E gritei. Gritei porque sabia que se falasse baixo, ninguém ouviria. Mas o que poucos entenderam é que o verdadeiro barulho vinha do silêncio que eu carregava por dentro. Este vídeo não é sobre política, é sobre memória. É sobre o que se perde quando um povo desacredita de si mesmo. Sobre o que permanece escondido quando a verdade assusta mais do que a mentira. Eu não vim agradar, vim lembrar. Vim sacudir a anestesia coletiva com palavras firmes. E sim, eu paguei o preço. Mas havia um plano, havia um projeto. E ele não cabia nos 15 segundos de televisão em que me deram espaço. Nem em manchetes, nem em caricaturas. Era um plano maior do que minha própria imagem. Um plano que sonhava com um Brasil digno, soberano, independente e, acima de tudo, consciente de sua grandeza. Se você está aqui agora, talvez seja porque algo em você também sente isso. Talvez, como eu, você nunca se conformou com o que nos ofereceram como destino. Então, respira. Silencia um pouco a pressa. E ouça minha voz não com os ouvidos, mas com o que vibra mais fundo em você. Porque este segredo nunca foi só meu. Sempre foi nosso. Eu nunca fui um homem de improvisos. Cada palavra que disse, cada número que apresentei, cada análise que repeti até cansar, foi resultado de décadas de estudo, noites em claro, observação, disciplina e amor, sim. Amor por esta nação. Mas o Brasil tem pressa. E o Brasil tem medo. E muitas vezes a pressa e o medo juntos criam uma surdez seletiva. As pessoas escutam o que agrada, mas rejeitam o que exige esforço. Meu plano não era uma fantasia populista. Era concreto, profundo. Nacionalista, sim, porque acredito que um país que não se respeita não sobrevive. Falei sobre recuperar nossas estatais estratégicas, valorizar nossa ciência, reconstruir a indústria pesada, investir em tecnologia nacional e formar uma juventude que pense, questione, construa. Mas o que vi foi desprezo, risos, ironias. E ainda assim continuei, porque eu sabia o que estava em jogo. Não me doía ser criticado. O que me doía era ver o povo rir de si mesmo. Era ver o país rir da sua própria chance de acordar. E mesmo assim continuei. Fui até onde pude com o tempo que me deram. Usei cada segundo de propaganda como um bisturi verbal. Cortei o tempo com precisão para tentar inserir ali o essencial. E mesmo que ninguém tenha parado para ouvir com atenção, eu falei. Falei porque sabia que talvez um dia essa memória acordasse. Se hoje você está aqui me ouvindo com calma, entenda, o que eu disse não era sobre mim. Era sobre um Brasil que ainda está esperando ser construído. Eu sabia que o Brasil precisava de uma ruptura. Não uma ruptura violenta, mas uma ruptura de consciência. Sabia que era preciso sacudir as estruturas, expor as rachaduras, desmontar o teatro da política que se repete sem mudar nada. Mas também sabia, desde o início, que não seria aceito. O povo, por tantas vezes enganado, aprendeu a desconfiar até de quem fala a verdade. E não o julgo. É difícil acreditar em alguém quando você passou a vida sendo traído. Mas veja, é justamente aí que mora o perigo. Porque passamos a rejeitar não só os mentirosos, mas também aqueles que não sabem sorrir enquanto sangram. Aqueles que não embelezam a ferida, mas mostram como curá-la. Eu vi isso acontecer comigo. Enquanto eu falava em reconstrução, ordem, soberania, me diziam que eu era exagerado, que eu gritava. Mas ninguém perguntou por que eu gritava. Era simples. Se eu falasse como todos os outros, minha voz sumiria no ruído. E minha voz era tudo que eu tinha. A verdade é que o Brasil tem medo de pensar. Não por burrice, não por preguiça, mas porque pensar dói. Pensar exige enxergar. E enxergar exige mudar. E mudar, meu amigo, assusta mais do que qualquer discurso. Então me ridicularizaram. Me pintaram como uma caricatura. Me transformaram em meme. Antes mesmo de a internet existir para isso. Mas você sabe o que dói de verdade? Não foi a rejeição. Foi ver o país rejeitar a si mesmo.
Porque o que eu trazia não era invenção minha, era um espelho, um reflexo nu do que poderíamos ser se tivéssemos coragem de escutar sem medo. Nunca fui ator, nunca aprendi a falar com suavidade para tranquilizar plateias. E se quer saber, nunca quis. Minha palavra vinha de dentro. Vinha da mesma região onde nascem as convicções, daquelas que não se negociam nem se adaptam para agradar. Havia quem dissesse que eu era duro demais, outros que eu parecia agressivo. Mas o que muitos não entendiam é que o tom da minha voz era apenas o eco do que eu sentia por dentro. Eu vibrava com o que dizia. Eu não falava como estratégia. Eu falava como quem precisava tirar de dentro algo que queimava anos. E é por isso que, mesmo quando discordavam de mim, alguns me escutavam até o fim. Porque no fundo, o corpo reconhece o que é verdadeiro. Mesmo que o cérebro tente rejeitar, a coerência não está apenas em dizer a coisa certa. Está em ser a própria coisa. E eu era o que dizia. Se falava de soberania, era porque estudava o Brasil há décadas. Se falava de ciência, era porque havia defendido com as próprias mãos. Se falava de ordem, era porque já tinha conhecido de perto o caos. E isso incomodava, porque no mundo de discursos ensaiados, ser inteiro é subversivo. Eu não me moldava ao momento, não me ajustava às câmeras, não pedia desculpas por pensar. E isso para muitos era demais. Mas eu preferia ser rejeitado pela minha inteireza do que aplaudido por uma versão diluída de mim. Porque quando palavra e energia se alinham, elas criam impacto. Não pela força do som, mas pela frequência da verdade. Quando falei em ordem, muitos pensaram que eu desejava autoritarismo. Mas era o contrário. Quem me ouviu com calma, quem me sentiu além das manchetes, entendeu? A ordem que defendi era a fundação. Era chão firme para que o Brasil pudesse, enfim, se erguer de pé com dignidade. Veja, nenhuma casa se sustenta sobre o improviso. Nenhum povo prospera em cima da confusão institucional. E nenhuma alma se equilibra num país onde a desordem virou normalidade. Eu não queria um país obediente. Eu queria um país lúcido. Queria que o Brasil reconhecesse seus pilares e que os reforçasse, não com slogans, mas com responsabilidade. Falei sobre disciplina, sim. Falei sobre dever. Falei sobre soberania. Porque eu sabia que sem esses princípios, tudo vira espetáculo. Tudo vira teatro, tudo vira circo. E um povo transformado em plateia nunca será protagonista da própria história. Minha obsessão por ordem era espiritual, era vibracional, era estrutural. Era como quem olha para uma ponte e vê que ela vai cair, mas ninguém parece notar. Então você grita, você alerta, você faz barulho. E mesmo assim, ninguém ouve. Mas você continua, porque sabe o que está em jogo. Porque entende que a ordem não é prisão, é liberdade com direção. Ordem não é calar, é criar espaço para que a verdadeira voz do país possa, enfim, ser ouvida sem ruído. Sabe, com o tempo percebi que minha missão nunca foi ser compreendido. Foi guardar portais. Portais que levavam um Brasil que quase ninguém mais se lembrava. Enquanto muitos seguiam repetindo as mesmas fórmulas, eu defendia pilares que estavam sendo derrubados em silêncio. A ciência nacional, o ensino técnico, a valorização da inteligência, a independência energética, a indústria estratégica, o pensamento soberano. Eu sabia que não era o mais carismático. Eu não fui moldado para agradar multidões. Fui moldado para manter acesa uma chama, mesmo quando o país parecia apagar todas as luzes. Às vezes eu me sentia como um sentinela, não daqueles que atacam, mas daqueles que ficam de pé, diante de uma porta que quase ninguém quer atravessar. Eu permaneci ali, mesmo sendo ignorado, mesmo sendo ridicularizado, mesmo sendo esquecido, porque sabia que alguns portais, mesmo trancados, ainda vibram. E um dia, alguém os atravessa. O que eu trouxe, o que eu falei, o que eu defendi, não era sobre mim. Era sobre um país que ainda pode acontecer. E talvez agora você esteja pronto para isso. Pronto para lembrar do que esquecemos. Pronto para escutar não a minha voz, mas o que havia por trás dela. O chamado não morreu, ele apenas se calou por um tempo. Mas se você sente aqui dentro que ainda há algo a ser feito, então ele continua vivo. Você talvez não me tenha ouvido antes. Talvez tenha me julgado pela forma. Mas se chegou até aqui, então algo em você despertou. Não importa se demorou. O que importa é que ainda há tempo. Se essa mensagem tocou algo em você, curta, comente e compartilhe. Não por mim, mas por um Brasil que ainda pulsa dentro de nós. Além disso,
Adquira agora o meu livro digital. Este é o próximo passo firme, consciente, para quem quer mais do que palavras soltas ao vento. Você apoia este canal e torna possíveis novos vídeos como este. O link está na descrição e nunca se esqueça. Meu nome é Enéas 56